Estamos no SBT de Nova Friburgo para conversar com a Karine Leão, que é editora-chefe de jornalismo do interior do estado do Rio de Janeiro. Karine, tudo bom? Queria que primeiramente você conversasse um pouco com a gente sobre a sua trajetória profissional. Tá certo, tudo bem. Muito obrigada, pela entrevista. Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. A nossa redação aqui do SBT no interior do estado do Rio. Daqui a gente coordena todo o interior do estado. Bem, eu comecei apresentando o jornal, o que seria o RJTV, mas lá na região amazônica. Eu trabalhei lá na Rede Amazônica de Rádio e Televisão, afiliada à Globo. Eu comecei lá apresentando a segunda edição, o Jornal do Amazonas, com 20 anos. Logo depois, eu recebi de presente a editoria-chefe de um programa de comportamento, mas de segunda a sábado, com entrevistas ao vivo, diárias. Todo jornalismo lá é feito ao vivo, já era na época, acho que é meio que uma marca Globo mesmo. Depois eu vim para o interior do estado, porque trabalhando lá no Amazonas, eu trabalhei com pessoas que formaram fora do país, que têm uma ideia arejada, porque em Manaus é mais fácil a pessoa que estuda fora estudar nos Estados Unidos, na Europa, do que no Rio de Janeiro. Então são pessoas que têm pegam uma outra bagagem, pegam uma outra informação, são ideias mais modernas do que vindas do eixo Rio-São Paulo. Então lá eu já fiquei com a ideologia de levantar a bandeira dos menores, de sair dos grandes centros. E lá, na época, a gente tinha uma resistência muito grande de colocar o povo na lente da TV, pelo padrão, pela linha editorial. Então, o povão, o cidadão, sabe? Eles não tinham muita voz, não tinham muito espaço na época. Isso em 1990, 99... Não, perdão. Errei a data aqui, porque, nossa, isso é bem, bem antigo, na década de 90, vamos colocar assim. Então, lá eu já peguei essa ideologia, eu já gostei desse viés. Tive a oportunidade de vir para a afiliada Globo também, aqui da região serrana, que é a Serra Mar. Tinham 3 repetidoras que era só para a Serra mesmo. Então, eu achei ótimo, porque é um lugar no interior do estado onde você pode colocar em prática também dar a voz aos menores, aos grupos menores, mostrar a importância desse local e você mostrar para a capital e depois explicar, olha, essa história vale a pena, essa história é boa, é assim, assim, assim. Porque, às vezes, a capital só quer grandes tragédias, crimes, enfim. E, às vezes, uma história bonita, uma história de vida, um projeto social também tem espaço. Basta só você saber vender, a gente vender a pauta. Então, com essa ideia, eu consegui e optei em ficar aqui em Friburgo, em trabalhar o jornalismo do interior do estado assim. Então, daí depois, enfim, trabalhei lá, depois me chamaram, comecei aqui como produtora, daí fui para repórter e agora eu coordeno aqui por SBT. E o que acontece? Aqui a gente coordena todo o interior do estado do Rio. São, ao todo, 5 equipes. Uma aqui em Nova Friburgo, outra também em Petrópolis, na região serrana. No sul do estado a gente tem Volta Redonda, na região dos Lagos, em Rio das Ostras, e no norte do estado, em Campos. Assim a gente cobre todo da forma com que a gente consegue, porque é apenas uma equipe. Então, a gente cobre, toda a informação eu recebo aqui, as matérias eu recebo aqui, nós fechamos um jornal que vai ao ar às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira. Além disso, o que há de informação nesse interior do estado, eu tenho que estar passando a bola para o Rio de Janeiro e para São Paulo, que é o Jornal da Rede. Então, é só isso que a gente faz aqui. Você pode contar um pouco mais para a gente da rotina, desde o momento que você chega aqui, não sei se na parte da manhã, até o momento que você vai embora? É pesado, porque é uma equipe enxuta, que acaba que... Quando você começa num trabalho e, de repente, passa por todos os setores do jornalismo, é maravilhoso, porque você tem ideia de tudo. Então, tem que passar por produção, sim, tem que saber fazer uma boa pauta, tem que saber produzir, tem que saber fazer ronda. É o importante, é o que há de importante. É o que há, a prática, mas também sem esquecer, pelo amor de Deus, da teoria. Porque
pega muito, vai formar o profissional. Estou falando isso porque, como eu lido com as pessoas pela internet, pelo MSN, pelo Face, pelo Gmail, a gente vê quando a pessoa não estudou muito. É impressionante, você vê quando a pessoa não teve um estudo, não teve uma base teórica. Porque quando você fala A, a pessoa que lá do outro lado, ela está entendendo o seu A. Daí, às vezes, você vê que a comunicação não foi... E comunicação fria, né? É complicado. Então, é importante. Quando eu percebo e eu fico e procuro ficar só com esses profissionais, que eu percebo que tem uma bagagem teórica e que está entendendo o que eu estou falando, bagagem teórica, principalmente uma ética absurda. Eu tenho que confiar quem está do outro lado. É primordial eu confiar na informação que a pessoa está me passando, na informação que ela realmente apurou. Então, passa por todos os caminhos de ética, filosofia, sociologia. Você vê quando um profissional ele passou por todo esse processo. Aí sim eu trabalho com essas pessoas. Aí dá para eu confiar, dá para a gente dialogar e eu entender o que eles estão falando. Então, chego aqui cedo, assim, por volta um pouco antes das 9h. As equipes já estão na rua, as produtoras me passam, do interior do estado, me passam o que está na produção. Mas isso a gente já meio que conversou, né? Porque eu tenho que dar um norte, eu tenho que dar a nossa linha editorial, que é estar ao lado da população, é ser a voz do cidadão, é a linha editorial é a cara do SBT e é o nosso programa, que é um programa opinativo, é como a gente faz um programa como o SBT Rio, né, da Isabela, é opinativo, tem que ser, é o nosso diferencial. Então, a nossa linha editorial é estar do lado do cidadão. Então, às vezes tem umas sugestões de pauta interessantes, mas que a gente tem que trabalhar para ficar no nosso formato. Então, eu chego de manhã, falo com as produtoras, vejo o que tem, vejo o que rende. Aconteceu um factual, corre para lá, derruba, corre, vai, não vai, faz como faz, pega a sua nota dependendo da situação e dependendo do lugar. Então, eu já vou coordenando e vou vendo o que estamos produzindo hoje que pode render para o Jornal Nacional, por exemplo, para o nosso SBT Brasil, ou do Carlos Nascimento, ou Manhã. Então, eu já vou vendendo, mas isso é de manhã que a gente já vai fazendo. Já mandei para São Paulo uma história interessante que nós estamos investigando lá em Campos. Enfim, e aí eu passo assim, eu coordeno as nossas praças aqui do interior, falo com as produtoras, vamos produzindo juntas já as pautas durante a semana e vou também sinalizando para o SBT Rio e para o SBT de São Paulo, que é a rede, o que de bom, né? O que está acontecendo aqui no interior do estado. O nosso maior foco é na comunidade. São as matérias de comunidade. A gente reclama de esgoto, falta de luz, falta de buraco na rua, é o local. Claro que a gente faz também grandes histórias, ou o personagem, umas histórias curiosas. Acaba que passa, né, pelo que é notícia. Mas como somos um jornal, como fazemos jornalismo no interior do estado e a nossa linha editorial é estar do lado do cidadão, então a gente mostra a denúncia sim, é falta de médico, é falta de remédio, é esgoto na rua. Depois dessa parte de eu mandar a história aqui, falar com as produtoras, mandar as nossas pautas, o que nós estamos produzindo, entre meio-dia eu vou recebendo a matéria dos repórteres, vou perguntando o que está faltando, o que não é, né? E aí eu fecho o nosso jornal, que aí eu fecho, a gente grava, a gente tem esse problema que a gente grava antes, a gente grava umas 3h30, 4 da tarde, daí a gente gera para o Rio de Janeiro esse jornal e eles, do Rio, lá do SBT, eles replicam, né? Colocam no ar o nosso jornal às 7h20. Então, a gente também tem esse problema de deadline. Os factuais não são exatamente muito... Eu consigo falar do que aconteceu hoje, mas, assim, até umas 3 da tarde, tá? O resto vai em nota e o que, infelizmente, se acontece alguma coisa nesse período, eu não consigo colocar no jornal. Você acha vantagem, primeiro o profissional passar pelo rádio? Eu acho bom, eu acho assim que toda bagagem é interessante. Como em televisão você trabalha com voz, você tem que saber impostar, é ótimo para você saber improvisar, para você... Hoje em dia, então, é maravilhoso, que tem plano de sequência aberta, né, que a gente faz, as passagens com plano de sequência. Então, eu acho importante, todo começo é um começo, você sabendo aproveitar de onde você
começou. Para mim foi ótimo, porque eles me escutaram na rádio, não sabiam como é que eu era e me chamaram para apresentar o jornal. Eu me formei na Estácio, eu comecei no Rio, na Estácio do Rio, e terminei aqui em Friburgo, porque eu vim morar aqui. Em algum momento sofreu alguma coisa de não estar formada ainda? A teoria faltou em algum momento, te atrapalhou ou não? Sempre falta, lógico que falta. Aí eu recorri aos livros. Eu procurava. É lógico que eu tive grandes amigos profissionais, pessoas que já trabalhavam, que tinham a bagagem e que me ensinavam a prática, o manual prático do dia a dia, é o fazer. Mas o que mais falta é essa bagagem teórica, é a formação do caráter, é o pensar, é o olhar diferente que só as matérias teóricas passam. Então, eu estudava, procurava correr atrás e, lógico, quando entrei na faculdade foi muito mais fácil. Não fazer, não essa receita de bolo, do que é o lead, do que é uma notícia. Não é isso, não é só isso. Isso a gente até aprende nas redações, até porque cada redação tem uma linha editorial, tem um trabalhar diferente isso. Agora, a postura profissional, o pensar, o olhar, é claro que todo jornalista já nasce chato, crítico, perguntão, né, curioso, isso tem que ser ótimo. Só que é esse olhar mais lapidado você tem depois de ler. E só com muita teoria, com muita filosofia, com muita sociologia. História da arte, então, é fabuloso. O que você pensa sobre o diploma para o jornalista? É o resumo da ópera, é necessário. E também eu não vejo nenhum grande veículo contratar alguém que não tenha. Eu mesmo acabei de falar. Para ficar trabalhando comigo, com a equipe, eu só consigo trabalhar com essas pessoas e que não só sabem o fazer, o lead, o que é notícia, mas que passou por esse verniz, que passou por essa lapidação pessoal das matérias teóricas. Não tem como se contratar hoje em dia. E é necessário. Nenhuma grande empresa contrata sem você ter o seu diploma, sem você ter o número do seu registro. Não, isso é surreal, isso é uma ignorância absurda. E a interatividade com o público, que você disse que a linha editorial é bem comunitária, né? Projetos específicos e tudo. Então, como que é feita? Através da internet? Sim, desculpa, através da internet, aqui, ó, Facebook. Uma coisa que o SBT faz muito, a gente trabalha muito, é com essa interatividade. Ó. A gente tem Facebook, a gente atualiza sempre e a gente conversa com as pessoas, posta matérias, tem aqui as denúncias. Nós temos, além do Facebook, que é uma coisa atual, que é uma ferramenta que ajuda muito a gente, nós temos o e-mail e telefones. É muito comum das pessoas baterem aqui na porta para fazer uma denúncia. E chega mesmo, diariamente, o volume de sugestão aqui, tudo sugestão de pauta, coisas que eu ainda não conversei, mas vem. E aí aparece aqui, vira notícia. Óbvio, depois de apurados, checadas fontes, dados oficiais, porque a linha editorial pode mudar, mas o viés jornalístico esse não pode. Por isso que é muita responsabilidade em cima desse profissional e ele tem que ter uma boa faculdade. O repórter de rua aqui, por exemplo, ele vai para a rua, vai atrás da notícia, apura. Quando ele volta, ele edita a própria matéria também? Como é que é feito esse processo? Sim, mas exatamente a gente tem um produtor, tá? Ele já sai com a pauta prontinha, com as marcações, ok, já sai. É lógico que ele vai afinar aquilo na rua, né? Mas a produção já é feita antes. Quando ele chega, ele edita sim a própria matéria, mas tudo é filtrado por mim, porque às vezes tem como são repórteres e de repente eles não têm essa obrigação, tem as entrevistas que às vezes são enormes, um PM que fala pra caramba, logrou êxito, não, corta, não dá, ninguém entende, enfim. É claro que e de todas as praças, eles editam as matérias e, digamos, a gente está falando de uma editoria, editor de texto, né, que também tem um editor de imagem, mas ele edita o texto dele, corta as entrevistas e manda, e depois ou às vezes eu reorganizo, às vezes eu tiro, corto entrevista, porque está muito longa, está falando muita besteira. Em alguns casos eu até peço para refazer. Uma matéria cair, assim, o que pode acontecer para ela cair e não ir ao ar?
Assim, mas uma matéria já pronta, já feita, a história é mal contada. Uma história mal contada que deixou dúvidas, se eu assisto, eu fiquei com dúvidas, aí eu chamo, tenho 2 editores de imagem aqui, que são formados, editor de imagem, ele é formado também, os 2 são jornalistas, formados com diploma. Então, eu pergunto para ele, olha só, não ficou, eu não entendi, vocês entenderam? Tem muita... Então, quando a história não está muito bem contada, às vezes, cai. História mal contada, lógico. E cada vez mais a gente está precisando de pessoas que façam um pouco de tudo, é necessário. E um primordial é você chegar e pedir, então faz esse sobe-som, aí não pode. Pode que eu sei. Não é? Você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber, não liguei, mas ele não quis retornar. Como não quis retornar? Como é isso? Me dá o telefone que eu ligo. Sabe? Você sabe fazer para você saber organizar tudo. Você tem que entender um pouco de tudo. E como acontece o recrutamento aqui de profissionais, quem acabou de se formar ou para estágio também? Nós não temos estagiários. Agora a gente recebe currículo e é muita entrevista. É currículo, a pessoa formada, entrevista, e aí você vê a disponibilidade, a disposição da pessoa. O repórter que está aqui em Nova Friburgo, ele é de Iguaba. E eu precisei de uma pessoa para cobrir 15 dias da licença médica da minha repórter lá de Rio das Ostras. Eram 15 dias e eu peguei dos monte de currículos, um monte de links, porque se você quer ser repórter de vídeo, você tem que ter link no YouTube, joga tudo e manda. Um deles eu peguei, assisti, vi o menino bom, seguro, bem, texto interessante, fez um plano de sequência, chamei. Ele, na verdade, aí ele veio. Falei, você pode vir a Friburgo? Amanhã, 3 horas, estou aí. Veio a hora certa, com gás, vamos embora, posso. Então, acho que é isso tudo. Você tem que ter disponibilidade, tem que apostar e estar sempre querendo aprender. Você se forma, você já está defasado, né? Já era. Você tem que estar sempre aprendendo, você tem que ter essa noção, que a gente nunca sabe de nada. A linguagem muda, a dinâmica de uma reportagem a cada dia está mudando. Nós tivemos todos que aprender a fazer tudo de novo, de repensar desde a pauta, na produção da matéria da rua, o fechamento da matéria, o próprio programa, porque nós quebramos a linearidade de off, sonora, passagem, off, não, começa com imagem, começa com sobe-som, já vem plano sequência, já vem direto um monte de sonora. Se você olhar um script de matéria, tem 2 frases de off, acabou. Porque é essa linha, é esse viés, é diferente. O programa também, o programa não é a cabeça, matéria, nota-pé, não. No meio ele chama um sobe-som, ele comenta, já vem a imagem no meio da história, ele fala, vem a matéria que já desconstruiu isso. Mas foi estudado, o SBT fez um estudo quantitativo e qualitativo no Brasil inteiro, com todos os profissionais que você possa imaginar, e viu com esse telespectador, que é o público do SBT, saber que telejornal você quer assistir. Então, não foi assim, tirou da cartola, não, foi estudado. Tem que se estudar. Foi estudado. Então, através desse estudo, o resultado é esse programa jornalístico diferente, que quebrou completamente a linearidade, mas a gente teve que repensar todo o conceito de matéria para fazer isso. Você já sai para a rua sem ter, pensando diferente, pensando de que forma você vai abrir, com que entrevista, com que imagem, que você não começa com off. Acaba sendo bem mais dinâmico, né, também. O objetivo é isso, é ser dinâmico, é ser atraente, é você, né, conquistar, prender a atenção do telespectador. Quem acha que já sabe tudo, esquece. Porque amanhã vai ser um outro conceito, um outro pensar, um outro fazer. E você tem que tentar, vamos embora. Mas tem que ter bagagem, tá? Você tem que ter uma boa base para poder desconstruir tudo e construir uma forma de pensar. O jornal local, ele existe há quanto tempo? Ele foi um dos primeiros a existir, esse do SBT. Agora, com esse novo formato, ficou um tempo fora do ar, desde 2005, se eu não me engano, 2005.
Quantas pessoas mais ou menos envolvidas no telejornal, na equipe? A equipe, nós somos 22 pessoas. Porque em cada praça é uma equipe só. Esse é o nosso mapa de cobertura. Tudo que está aqui em verde é a área do SBT Rio de Janeiro. Então, eles daqui que o jornal deles vem para cá. Se bem que agora o jornal deles vai para todo o estado ao meio-dia, que é o nosso jornal estadual. Então, a nossa área de cobertura é todo o interior do estado do Rio. Onde tem bolinha SBT, nós temos retransmissora da SBT. Temos o escritório em Petrópolis, pega aqui essa parte da região serrana, o nosso aqui, que é Nova Friburgo, que é a cabeça de rede, né? Que a gente centraliza tudo aqui. Aqui para o sul do estado, fica em Volta Redonda, a nossa equipe, então ela cobre isso tudo. Tem que viajar mesmo, o nosso sonho de consumo é ter um teletransporte. Voltando aqui para a região dos lagos, essa região aqui, a gente tem escritório em Rio das Ostras. Já no norte do estado, nosso escritório fica em Campos, que é a maior cidade do interior do estado. Quais dicas a mais que você pode dar só para quem está começando e a gente fechar a entrevista? Nossa, é tanta dica, né? Que a gente fica assim, o que eu posso fazer, né? Aprender tudo que você puder, ler tudo que você puder, porque numa reportagem, numa situação, é aquilo que vai te salvar, vai ser o seu diferencial. E esteja sempre disponível.